prepare seu coração e seu botão de dislike, porque hoje a gente vai destruir reputações e canonizar episódios. Bluey tem episódios que mereciam M e outros que mereciam um castigo no tapete da vergonha. Mas afinal, quais são os momentos que a série brilhou e quando ela simplesmente esqueceu o próprio potencial? Se tem uma coisa que causa guerra civil nos comentários, é tentar escolher os melhores e piores episódios de Bluey. Porque vamos falar a real, tem episódio que todo mundo ama, e que, sinceramente, nem é tudo isso. E tem outros que foram ignorados pela fanbase, mas que são verdadeiras joias escondidas. Então sim, hoje é dia de polêmica, dia de treta, dia de fazer os pais chorar no banho, dia de traumatizar todo mundo. A gente vai separar a série em categorias certeiras. O melhor episódio, o pior episódio, o episódio mais engraçado, o mais emocionante, o mais esquisito, o episódio ideal para apresentar Bluey para quem nunca viu e o que seria o final perfeito da série. E não vamos passar pano. Se algum favorito da internet for ruim, a gente vai falar. Então preparem seus escudos e espadas nos comentários, assinem o canal e bora ranquear todos os melhores e piores episódios de Bluey, aqui no canal Planeta Teen. Vamos começar logo com o pé na porta. O melhor episódio de Bluey é A Placa, e não tem nem discussão. Sabe quando uma série junta emoção, humor, mistério e ainda te faz chorar como se estivesse assistindo o final de Toy Story 3? É isso! E detalhe, é o único episódio com meia hora de duração. A produção inteira olhou para esse episódio e falou: tá, esse aqui a gente precisa respeitar. E respeitaram. A Placa é basicamente o season finale dos sonhos. Tem despedida, casamento, dilema de mudança, amadurecimento da Bluey, tudo ao mesmo tempo. É o tipo de episódio que, se você assiste desavisado, sai do sofá enxugando lágrimas e abraçando o cachorro. E o melhor, sem ser piegas, é um tapa de luvas emocional feito com tinta guache e imaginação. Fala sério, o quanto você chorou nesse episódio? Mas se esse foi o suprassumo da animação da TV, o próximo da lista vai te fazer virar o pescoço de tão ruim. Assim como o melhor episódio é incontestável, o pior também é. Estou falando do episódio Tina. Eu sei que essa opinião me deixa igual essa cena de Enrolados, mas não tô nem aí. Tem gente que ama esse episódio? Tem. Vocês estão errados? Sim. E é isso, pronto, falei mesmo. Vamos ser sinceros, isso aqui não é Bluey. É praticamente um especial de Halloween dirigido pela galera da Peppa Pig. O episódio joga pela janela todo aquele jeitinho saudável e educativo da série. Tudo para fazer os pais serem humilhados por uma entidade imaginária chamada Tina. Uma cadela gigante que espanca adultos. Sim, é exatamente isso que você ouviu. O episódio vira um show de desrespeito. Bandit, que normalmente é o pai mais dedicado da história da animação infantil, passa o tempo todo sendo pisoteado e berrando: socorro, Tina! E tudo isso com aquele tom de: olha que engraçadinho. Não é engraçadinho, é estranho, desconfortável e quebra completamente a lógica emocional que faz a série ser tão especial. Você assiste isso e pensa: isso aqui é Bluey ou é um episódio perdido de South Park versão pré-escolar? Tem gente que defende dizendo que é sobre imaginação, mas se for assim, imaginação pra quê? Pra traumatizar os pais e ensinar pras crianças que fazer teatrinho de tortura é diversão em família? Esse episódio não é só ruim, ele é perigosamente fora da curva. Você também achou a Tina um pesadelo animado? Foi só eu. Se você sobreviveu a esse surto animado chamado Tina, parabéns! Se você já chorou vendo um desenho com cachorros azuis e já se sentiu representado por uma vó ranzinza de 6 anos, assine esse canal agora! Se o episódio Tina parecia um crossover com Peppa, então Granny Mobile é praticamente o episódio perdido de Shark Tank, edição fraldas. A premissa já é boa por si só. Doreen, a vizinha fofa e completamente perdida no mundo das vendas, não sabe negociar valor de absolutamente nada do seu bazar de quintal. E aí quem entra? A Muffin, a pequena healer que guarda toda a energia do caos dentro de si, pronta para salvar o dia com seu jeitinho nada sutil de fazer negócios. Interpretando uma senhora extremamente rabugenta, a menina não só se banca de vovó, como encarna uma versão sindicalista e ranzinza daquele tipo de vó que você respeita por medo. E a situação só fica melhor ainda quando uma vovó ranzinza de verdade aparece. Toda a situação da Muffin, com sua energia caótica imitando uma senhora, caindo num confronto de lábia digno de Sandman vs Lucifer, é extremamente engraçado. E o mais massa, a Veia Pug queria $100 pelo vovô móvel, mas a Muffin fez ela pagar 1.200. E vamos falar a verdade?
a Doreen nunca teria pisado fora daquele quintal se não fosse a firmeza da Muffin. A atuação da pequena foi tão convincente que parecia que ela já tinha vendido 3 imóveis na planta e garantiu a viagem de férias da Doreen. Mas se esse episódio fez chorar de rir, o próximo fez todo mundo chorar de emoção. Hora de Dormir é o episódio que faz você pensar: ah, que bonitinho, vai ser um episódio tranquilo sobre dormir. E aí do nada você tá chorando igual recém-nascido, vendo a Bingo flutuando no espaço ao som de Gustav Holst. É sério, esse episódio pega o conceito de um sonho fofo de criança e transforma numa ópera cósmica sobre amor incondicional da mãe. E você ali, sentado, tentando entender como os desenhos de 7 minutos conseguiram te emocionar mais do que seu filme favorito. Enquanto a Bingo tenta se manter no seu sistema solar particular, lutando para ser uma criança grande e dormir sozinha. O episódio vai te acertando com simbolismos, música clássica e carinho visual até te deixar destruído. E o pior, tudo isso sem precisar de uma linha de diálogo triste. Só a imagem da Tilly, a mãe, surgindo como o sol, brilhante no sonho da Bingo, já é o suficiente para você se entregar. Hora de Dormir não é só o mais emocionante. É uma pequena obra-prima de animação que te lembra por que você cuida de quem ama, mesmo que isso signifique acordar 3 vezes de madrugada. Qual episódio de Bluey te fez chorar mais? A placa ou Hora de Dormir? Mas vamos lá, enxuguem as lágrimas, porque agora o bagulho vai ficar esquisito. Montanhas Azuis. Tem uma ideia genial, usar as mãos como se fossem personagens com pernas, braços e até personalidade. Mas aí vem a direção de arte e fala: e se a gente colocasse a câmera bem perto das mãos? E pronto, a coisa vira um body horror infantil. A Tilly esticando os dedos como se fosse o Slenderman, a Bluey dobrando o punho de um jeito que desafia a anatomia humana. Isso aqui não é Bluey, é Jake, o cão no modo turbo. É o tipo de episódio que faz você rir pela criatividade e ao mesmo tempo se perguntar se precisa consultar um ortopedista depois. Tem hora que parece que os personagens estão possuídos, com aqueles braços fantoches ganhando vida própria, mas no fundo, isso que torna o episódio inesquecível. É tão estranho, tão fora da caixinha, que você acaba gostando, mesmo que tenha que dormir de luvas por uns dias, só por precaução. Você mostraria Montanhas Azuis para uma criança ou guardaria para uma sessão de exorcismo? Se você também ficou com a sensação de que os dedos da Tilly podem aparecer no seu pesadelo, comenta aí, #mãozinhas. Você recomendaria Bluey para um amigo? Pois vamos te falar o melhor episódio para começar a ver a série. O episódio A Apresentação é sem dúvidas o ponto de entrada perfeito para quem quer começar a assistir Bluey. E tem de tudo, um drama leve e emocionante, as brincadeiras divertidas de Bluey e Bingo, a participação ativa dos pais, e ainda nos surpreende com um tema profundo sobre a autoestima e o apoio familiar. É aquele episódio que mistura humor, ternura e até umas reflexões que você não esperaria encontrar em um desenho para crianças. Você sabe de qual cena estou falando, né? Esse é o episódio ideal para quem quer entender de imediato o que torna Bluey tão especial. Porque, como a Tilly diz para Bingo, o show tem que continuar. Mas por quanto tempo? Será que Bluey vai acabar? O próximo episódio da lista vai te responder essa dúvida. O episódio surpresa é sem dúvida o melhor episódio para encerrar a jornada de Bluey, porque ele traz à tona o verdadeiro tema da série, o crescimento da Bluey e, por consequência, o nosso crescimento como espectadores. Ao ver como a personagem lida com suas próprias descobertas e as relações com sua família, somos lembrados de que todos nós, assim como Bluey, passamos por momentos de aprendizado e evolução. É o episódio que encerra com chave de ouro, mostrando que a série é mais do que apenas diversão, mas uma reflexão sobre como lidamos com as mudanças e desafios da vida. E assim, enquanto Bluey cresce, nós também crescemos com ela, sentindo uma conexão emocional que vai muito além de um simples desenho animado.